Convido nesse momento o vereador Jânio Quirino Alves para que faça a leitura bíblica. Como é bom se abrigar na sombra de uma árvore frondosa quando o sol escaldante bate verticalmente na cabeça da gente. O alívio é imediato e a vontade é não sair desse lugar tão cedo. O Salmo 91 fala de uma sombra que proporciona alívio para um desconforto muito maior. As pessoas que procuram a segurança do Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora de todo poderoso pode dizer a ele: O Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Esse salmo é uma belíssima oração de confiança em Deus e serve para todos os momentos, particularmente quando a ansiedade, os temores, o desespero querem tomar conta da nossa vida. Como é bom encontrar um lugar seguro para se proteger quando o perigo se aproxima e o medo toma conta. Essa sombra protetora está em Deus. Ele é inteiramente confiável, pois de acordo com o Salmo 91, ele é o Todo-Poderoso, o Senhor Deus. Sua fidelidade está alicerçada no seu próprio coração e ele descrito como defensor e protetor. Enfim, a sombra protetora de Todo-Poderoso é um lugar seguro para proteger e o descanso. Convido todos a ficar de pé para entoar o hino nacional. Teu futuro
Almiro Afonso Fritzen, Presente. Cristiano Heraldo Cassol, Presente. Donaldo Selin, Presente. Este Engelmann, Ivanildo Kerkoven, Presente. Jânio Quirino Alves, Presente. Joni Neilton Zils, Presente. Marcelo Henk Blodorn, Presente. Rodrigo Fleming Lima, presente. Senhor presidente, há quórum para início da presente sessão ordinária. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos os munícipes, ex-vereadora Denise Freita, ex-vereador Rodrigo Fleming, Joel Vieira Lima, Tizil, ex-vereador e secretário da Casa Euclides Clotes. Obrigado por trazer o livro do deputado federal Dirceu Esperafico, Pensar e Agir. A secretária da Saúde, secretário Chicão, todos bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária. Conforme o artigo 277 do Regimento Interno desta Câmara de Vereadores, qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara desde que mantenha-se em silêncio. Durante os trabalhos, não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa no plenário e não interpele aos vereadores em sessão. A inobservância das exigências poderá sujeitar a infrator a, dentre outras medidas, ser obrigado a se retirar imediatamente do recinto. Convido nesse momento o primeiro secretário da mesa, o vereador Johnny Zilks, para fazer a leitura do resumo da ata da sessão anterior. Ata número 05 da sessão ordinária 05 da Câmara Municipal de Maripá, Estado do Paraná, realizada no dia 5 de março de 2025, às 18 horas. Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, em 5 de 3 de 2025, foram lidos 3 projetos de lei ordinária do Poder Legislativo, um sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo de Maripá, correspondente ao exercício financeiro de 2025. Outro sobre a instituição do programa Esporte Molda Caráter no município de Maripá, destinado a fomentar o desenvolvimento de atletas de alto rendimento nas modalidades de futsal, bocha, bolão e handebol, e outro sobre a instituição do Programa Municipal de Incentivo à Leitura, lido, discutido e aprovado um requerimento que solicita informações acerca da quantidade e faixa etária de crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino, escolas e SEMEI, com transtorno do espectro autista, TEA, e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e se possuem laudos médicos. Lido também ofício do gabinete dos vereadores Almiro Fritzen, Donaldo Selling, Ivanildo Kerkoven, Jones Zils e Rodrigo Tizil, sobre impedimento de fechamento de acesso à Estrada Rural MR 319. Lidas 9 indicações que solicitavam, respectivamente, reforma, ampliação, modernização e pintura do Centro de Convivência da Terceira Idade do Distrito de Vila Candeia, pavimentação com pedras irregulares na MR 307 e MR 206 no Distrito de Pérola Independente, instalação de climatizadores no Ginásio de Esportes do Distrito de Pérola Independente, pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares na MR 102 na linha Arara, interior do município, pavimentação com pedras irregulares na MR 219, adequação das bordas meio-fio nas ruas dos bairros Araucária, Bela Vista, Jardim Moreira, Loriane, e especialmente nas ruas Rua Casimiro de Abreu, ao lado do Centro de Educação Municipal, Rua das Acácias, Rua Vilibarte e Rua Vielando Lose, na sede do município de Maripá. Solicitação para que sejam realizados estudos para transformar em mão única o trecho da rua em frente à escola Professor Leopoldo Curoli, recape asfáltico sobre a pista do Arrancadão e a retirada de grama da lateral da pista,
visando maior segurança dos pilotos e mudanças na lei de cobrança da contribuição de iluminação pública do município de Maripá. Lidos ainda 2 convites, um para evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, Noite Tropical, da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, e outro para a abertura dos Jogos Regionais do Departamento de Esportes de Maripá. Votado e aprovado em segundo turno de discussão, um projeto de lei ordinário de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contribuição financeira a título de anuidade às entidades associativas, a MOP, Undime, AMP, CNM, a Detur Oeste e a DAMOP. Correspondente ao exercício financeiro de 2025. Votados e aprovados em primeiro turno de discussão. 2 projetos de lei ordinária do Poder Executivo. Um sobre a alteração da Lei número 1167, de 15 de março de 2019, que dispõe sobre a instituição de premiação para o arrancadão de tratores, e outro que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Maripá, correspondente ao exercício financeiro de 2025. E um projeto de lei complementar que concede auxílio à alimentação aos secretários municipais. A ata na íntegra está em discussão. Como não há manifestação contrária, considero a ata aprovada. Convido nesse momento o primeiro secretário, vereador Johnny Zilks, para fazer a leitura da matéria constante em pauta do expediente da presente sessão ordinária, lembrando aos senhores e senhoras vereadoras que, consoante o artigo 83 do Regimento Interno, o pequeno expediente terá a duração de 30 minutos. Justificativa ao sucedâneo ao projeto de lei número 02/2025. Mensagem 02/2025. Senhores vereadores, trata o presente projeto de lei da alteração da lei número 1135, de 13 de dezembro de 2017, que dispõe a proibição do uso e venda de narguile e outros produtos nocivos à saúde aos menores de 18 anos no âmbito do município de Maripá e dá outras providências. As alterações propostas tratam da inclusão dos cigarros eletrônicos e da adoção de diversas medidas para a prevenção ao tabagismo, especialmente quanto ao uso de dispositivos eletrônicos pelo público jovem do município de Maripá. É importante frisar que os cigarros eletrônicos possuem alto potencial de dependência e de aumento do risco de iniciação no tabagismo por jovens e adolescentes. Os dispositivos eletrônicos de fumar, também conhecidos como cigarros eletrônicos, vape, pod e cigarette, entre outros, estão proibidos no Paraná há mais de 14 anos, de acordo com a Lei Antifumo, a 16.239 de 2009. Esta proibição em ambientes de uso coletivo, total ou parcialmente fechados, públicos ou privados, o consumo de cigarros, cigarilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, que produz fumaça, e o uso de cigarro eletrônico. Datação dada pela Lei 21.520/2023. Entretanto, embora a comercialização seja proibida no Estado e em todo o Brasil desde 2009, os dispositivos eletrônicos para fumar podem ser encontrados em diversos estabelecimentos comerciais. E o consumo, sobretudo entre os jovens, tem aumentado. Recentemente, o regulamento refere aos dispositivos eletrônicos para fumar foi atualizado e o governo endureceu a proibição vigente desde 2009. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou em 2024 uma resolução
que proíbe a fabricação, a importação, a comercialização, a distribuição, o armazenamento, o transporte e a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar, popularmente conhecidos como cigarro eletrônico. O texto define os dispositivos eletrônicos para fumar como produto fumígeno cuja geração de emissões é feita com o auxílio de um sistema alimentado por eletricidade, bateria ou outra fonte não combustível, que mimetiza o ato de fumar. Considerando a necessidade de melhoria da eficácia da lei municipal em vigor, que ora se propõe alterar, os vereadores Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henke Blodorn e Este Engman apresentam o projeto de lei 02/2025, o qual recebeu o presente sucedâneo nos termos do artigo, a fim de adequar sua técnica legislativa e acrescentar dispositivos que contribuem com o anseio da proposição apresentada. Sendo assim, prezados colegas vereadores, é nesse sentido que entendemos ser de suma importância e merecedor de aprovação o supracitado sucedâneo ao projeto de lei número 02/2025, pelo que nesta oportunidade expressamos votos de elevada consideração. Maripá, em 27 de fevereiro de 2025, Comissão da Ordem Econômica e Social. Cristiano Heraldo Cassol, Donaldo Selling e Este Engelmann. Sucedâneo ao projeto de lei número 2/2025, encaminha-se a ordem do dia da próxima sessão. Emenda aditiva de plenária ao projeto de lei ordinária número 05/2025 do Legislativo, que acrescenta o artigo 4º ao supracitado projeto de lei. Projeto de lei número 05/2025. Origem: Legislativo Municipal. Relatório: aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025, foi remetido ao Poder Legislativo Municipal de Maripá, pela mesa diretiva, projeto de lei número 05/2025 para sua apreciação e votação. Emenda: os vereadores infraformados resolvem apresentar a seguinte emenda aditiva ao referido projeto de lei, nos termos do inciso 1º do artigo 126, combinado com o parágrafo 1º do artigo 124 do Regimento Interno, adicionando o que segue. Emenda aditiva ao projeto de lei número 05/2025. Fica acrescido o artigo 4º ao projeto de lei número 5/2025, oriundo do Poder Legislativo, com a seguinte redação. Artigo 4º. O inciso 1º do artigo 3º da Lei número 1236 de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 1º. Afastado e ou licenciado a qualquer título na forma da Lei Complementar número 27, de 24 de outubro de 2006, exceto se o afastamento for decorrente de acidente em serviço, doença ocupacional ou não, nos termos do parágrafo 6º do artigo 2º desta lei, ou de período de férias. Câmara Municipal de Maripá, em 24 de fevereiro, os vereadores Jânio Quirino Alves, Este Engman, Marcelo Henke Blodorn, Cristiano Heraldo Cassol. Emenda aditiva de plenário ao projeto de lei ordinária número 5/2025 legislativo, baixa-se a ordem do dia da presente sessão para apreciação. Emenda aditiva número 03/2025 ao projeto de lei 05/2025. Matéria: projeto de lei número 05. Origem do Legislativo Municipal, enviado ao Poder Legislativo em 17/2/2025. Relatório: aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025, foi remetido ao Poder Legislativo Municipal de Maripá,
pela mesa diretiva projeto de lei número 05/2025 para sua apreciação e votação. Emenda. Os vereadores que compõem a Comissão de Legislação e Redação, infrafirmados, resolvem apresentar a seguinte emenda aditiva ao referido projeto de lei, nos termos do inciso 2º do artigo 125, combinado com o parágrafo 1º do artigo 124 do Regimento Interno, adicionado que segue. Emenda aditiva número 03/2025 ao projeto de lei 05/2025. Fica acrescido ao artigo 5º ao projeto de lei número 05/2025, oriundo do Poder Legislativo, com a seguinte redação. Artigo 5º. Fica acrescido o parágrafo 3º ao artigo 3º da Lei 1236 de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. O pagamento do auxílio alimentação a servidor público afastado por doença não ocupacional, referido no inciso 1º deste artigo, estará limitado até o 24º mês de afastamento. Câmara Municipal de Maripá, 27 de fevereiro. A comissão. Presidente Rodrigo Fleming Lima, relator Jones Zius, secretário Jânio Quirino Alves. Emenda aditiva ao projeto de lei ordinário número 5/2025, legislativo. Baixa-se a ordem do dia da presente sessão para apreciação. Emenda aditiva ao projeto de lei número 02 de 2025. Projeto de lei número 02, origem o Executivo Municipal, enviado ao Poder Legislativo em 17/2/2025. Relatório. Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025, foi remetido ao Poder Legislativo Municipal de Maripá, pelo senhor Prefeito Municipal, projeto de lei número 02/2025, para sua apreciação e votação. Emenda. Os vereadores infrafirmados resolvem apresentar a seguinte emenda aditiva ao referido projeto de lei nos termos do inciso 1º do artigo 126, combinado com o parágrafo 1º do artigo 124 do Regimento Interno, adicionando o que segue. Emenda aditiva ao projeto de lei número 02/2025. Fica acrescido o artigo 4º ao projeto de lei número 2/2025, oriundo do Poder Legislativo, com a seguinte redação. O inciso 1º do artigo 3º da Lei número 1234 de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Parágrafo 1º. O afastamento e ou licenciado a qualquer título na forma da Lei Complementar número 27, de 27 de outubro de 2006, exceto se o afastamento for decorrente de acidente em serviço, doença ocupacional ou não, nos termos do parágrafo 6º do artigo 2º desta lei, ou de período de férias. Câmara do Município de Maripá, em 24 de fevereiro de 2025. Vereadores Jânio Quirino Alves, Este Engelmann, Marcelo Henke Blodorn, Cristiano Heraldo Cassol. Emenda aditiva de plenário ao projeto de lei número 2 de 2025 do Executivo. Baixa-se a ordem do dia para a presente sessão para apreciação. Emenda aditiva número 04 de 2025 ao projeto de lei número 02 de 2025. Matéria: projeto de lei 02 de 2025, origem Executivo Municipal, enviado ao Poder Legislativo em 17/2 de 2025. Relatório. Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025, foi remetido ao Poder Legislativo Municipal de Maripá, pelo senhor Prefeito Municipal, projeto de lei número 02 de 2025 para sua apreciação e votação. Emenda. Os vereadores que compõem a Comissão de Legislação e Redação, infrafirmados, resolvem apresentar a seguinte emenda aditiva ao referido projeto de lei, nos termos do inciso 2º do artigo 125, combinado com o parágrafo 1º do artigo 124 do Regimento Interno, adicionado que segue. Emenda aditiva número 4 de 2025 ao projeto de lei número 02 de 2025. Fica acrescido o artigo 5º ao projeto de lei número 02 de 2025,
oriundo do Poder Executivo, com a seguinte redação. Artigo 5º. Fica acrescido o parágrafo 3º ao artigo 3º da Lei 1234 de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. O pagamento do auxílio alimentação a servidor público afastado por doença não ocupacional, referido no inciso 1º deste artigo, estará limitado até 24 meses do afastamento. Câmara do Município de Maripá, em 27 de fevereiro de 2025, Comissão de Legislação e Redação, Rodrigo Fleming, presidente, Johnny Zius, relator, Jânio Quirino Alves, secretário. Emenda aditiva ao projeto de lei ordinária número 2, 2025, do Executivo, baixa-se a ordem do dia da presente sessão para apreciação. Ofício 49/2025, Gabinete do Prefeito Municipal, que responde ao requerimento número 01/2025. Senhor Presidente, em razão do volume de páginas não comportar a leitura na íntegra desta sessão, informo que a resposta ao requerimento 01/2025 encontra-se na Secretaria à disposição dos vereadores para leitura e apontamentos que se fizerem necessários. Ofício. Só ofício. Ofício 49/2025, Maripá, 28 de fevereiro de 2025. Excelentíssimo senhor Ivanildo Kerkove, presidente, Câmara Municipal de Maripá, requerimento 1/2025. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, que solicita informações sobre os eventos Maripá um show de Natal e virada do ano 2024-25, encaminhamos os anexos, o memorando 9/2025, expedido pela Secretaria de Cultura e Esportes em 26/2/2025. O memorando 4/2025, expedido pela Secretaria de Governo em 26/2/2025, e seus anexos com as informações solicitadas. Sendo que tínhamos, para o momento, renovamos os protestos de estima e real apreço por Vossa Excelência e nos colocamos à disposição para colaborar pelo progresso do município de Maripá. Atenciosamente, Rodrigo André Chanoski, prefeito. O ofício número 49/2025, arquiva-se. Ele é muito longo, então quem quiser ver na íntegra toda a documentação, está na Secretaria, está à disposição. Ofício 51/2025, excelentíssimo senhor Ivanildo Kerkove, presidente, Câmara Municipal de Maripá. Requerimento 02/2025. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, que solicita informações atualizadas sobre o superávit em recursos livres e outras informações financeiras e contábeis, encaminhamos o anexo memorando 05/2025, expedido pela Secretaria de Finanças em 19/2/2025, e seus anexos com as informações solicitadas. Sendo que tínhamos, para o momento, renovamos os protestos de estima e real apreço por Vossa Excelência e nos colocamos à disposição para colaborar pelo progresso do município de Maripá. Atenciosamente, Rodrigo André Chanoski, prefeito. Ofício número 51 de 2025, arquiva-se. Indicações. Bancadas Republicanos e Partido Progressista. Indicação número 61 de 2025. Autoria: Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henke Blodorn e Este Engelmann. Ementa: solicitam que sejam realizados reparos na MR 515 no município de Maripá, pintura da lombada, conserto da placa da lombada, carga de cascalho suficiente para viabilizar a saída da rodovia 491. Indicação número 61 de 2025, ofício como requer. Indicação número 68 de 2025. Autoria: Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol,
Marcelo Henk Blodorn e Este Engman. Ementa. Solicita que sejam realizados estudos para a implantação de praça para autistas e crianças com diferentes necessidades em nosso município, que contenha os seguintes elementos: ambiente calmo e seguro, elementos sensoriais, espaços interativos, pistas de relaxamento, sinalização clara, espaços para as famílias e cuidadores, acessibilidade conforme anexo. Indicação número 68 de 2025. Oficia-se como requer. Indicação número 71 de 2025. Autoria: Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henk Blodorn e Este Engman. Sugere que o Executivo Municipal, através das secretarias competentes, realize estudos de viabilidade de aquisição de aparelho de fotobiomodulação para terapia ILB, para tratamento de pacientes com processos inflamatórios, dores crônicas, esclerose múltipla e doenças autoimunes, auxiliando na aceleração da regeneração celular e na cicatrização. Indicação número 71 de 2025. Oficia-se como requer. Indicação número 1676 de 2025. Autoria: Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henk Blodorn e Este Engman. Ementa. Solicitam instalação de 3 lombadas na rodovia estadual PR 873 no trecho entre a Laticínios Lático até o supermercado Cooper Valley, no município de Maripá. Indicação número 76 de 2025. Oficia-se como requer. Indicações da bancada: Partido Liberal e Partido Social Democrático. Indicação número 10 de 2025. Autoria: Rodrigo Tizil. Solicita que sejam feitas melhorias na parte externa do centro de saúde da sede do município, como fechamento e instalação de sanitários. Indicação número 10 de 2025. Oficia-se como requer. Indicação 15 de 2025. Autoria: Rodrigo Tizil. Ementa. Sugere que o Executivo Municipal, em parceria com o Governo do Estado, faça a reforma do edifício que atualmente abriga o Conselho Tutelar, com o objetivo de melhorar a infraestrutura para melhor servir a comunidade e aos conselheiros. Indicação número 15 de 2025. Oficia-se como requer. Indicação número 32 de 2025. Autoria: Rodrigo Tizil, Almiro Afonso Fritzen, Donaldo Selling, Ivanildo Kerkoven e Johnny Newton Zils. Ementa. Sugerem que o município de Maripá adote sistema unificado estadual de sanidade agroindustrial, familiar e artesanal, SUSAF, para promoção e comercialização de produtos agroindustriais e artesanais no âmbito estadual. Indicação número 32 de 2025. Oficia-se como requer. Indicação número 39 de 2025. Autoria: Donaldo Selling. Solicita recap asfáltico sobre pedras irregulares na MR 310, na linha Manacá, distrito de Pérola Independente, município de Maripá. Indicação número 39 de 2025. Oficia-se como requer. Indicação número 74 de 2025. Autoria: Almiro Afonso Fritzen. Solicita a colocação de estrutura de cobertura na academia ao ar livre, aparelhos para ginástica na Praça Adiles Rota Lui, no distrito de Vila Candeia, no município de Maripá. Indicação número 74 de 2025. Oficia-se como requer. Requerimento. Autoria: Ivanildo Kerkoven. Ementa. Requeiro que seja convidada a secretária municipal de saúde do município de Maripá,
para abordar assuntos atinentes à Secretaria de Saúde do município, mais precisamente sobre como está o controle de escorpiões em Maripá, para comparecer na próxima sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 10 de março de 2025, com fulcro no artigo 302 e 303, parágrafos 1º ao 3º do artigo 301 do Regimento Interno do Poder Legislativo. Maripá, Paraná, em 10 de março de 2025, Ivanildo Kerkoven, vereador. Consoante dispositivo do parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 301, combinando com o parágrafo único do artigo 303 do Regimento Interno, ao vereador autor do requerimento será concedida a palavra ao final das comunicações parlamentares para que faça uma explanação dos motivos do convite. A servidora convidada poderá dispor do prazo de 15 minutos para abordar o assunto do convite, e os vereadores poderão formular perguntas à servidora convidada, restringindo-se à matéria em debate. Ofício número 16 de 2025. Maripá, Paraná, em 10 de março de 2025. Assunto: fechamento de acesso à estrada rural no município de Maripá. Senhor diretor, considerando o expediente recebido do Departamento de Estradas de Rodagem, Superintendência Regional Oeste, que comunica o fechamento de acesso à rodovia municipal MR-319, que liga a linha 7 rumo ao fechamento que liga a linha 7 rumo, no próximo dia 10 de março de 2025, por considerar um acesso irregular e devido a questões de segurança. Esclarecemos que recentemente o município de Maripá realizou a readequação da mesma com levantamento de seu leito, o que por sim justifica seu uso pelos agricultores no escoamento da produção agropecuária e para uso dos demais moradores. Solicitamos a Vossa Senhoria que reconsidere a decisão de fechamento pelas razões acima expostas, bem como a necessidade da manutenção daquele acesso pelas razões acima expostas. Na certeza do atendimento do pleito ao ensejo, reiteramos votos de estima e elevado apreço. Atenciosamente, Johnny Neilton Zils, Almir Afonso Fritzen, Rodrigo Tizil, Ivanildo Kerkoven e Donaldo Selling. A Sua Excelência, o senhor Fernando Furiati Saboia, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Curitiba, Paraná. Ofício número 16, 2025, encaminha-se ao diretor-geral do DR, Fernando Furiati Saboia. Convite: almoço festivo dos 69 anos da comunidade Trindade ILB. Data: 16/3, culto 10 horas, almoço 12 horas. Churrasco com saladas, feira de cucas, sexta e sábado. Fichas antecipadas, adultos 50, infantil 25. Nos dias 15 e 16, adultos 65, infantil 30. Somente antecipado, churrasco R$100, frango desossado 80. Fichas no Orquidário Maripá e Panificadora Hoffman, ou direto com o pastor e diretoria, trazer pratos e talheres. Convite do almoço festivo da comunidade Trindade, arquiva-se. Senhor presidente, não há mais matéria constante em pauta do expediente para leitura nesta sessão ordinária. E o pequeno expediente não tem inscritos. Como não há mais matéria em pauta do expediente para leitura nesta sessão, havendo tempo, conceda o espaço aos vereadores inscritos para falarem no pequeno expediente. Senhor presidente, consoante disposição do parágrafo 3º do artigo 83 do Regimento Interno, durante o pequeno expediente, havendo tempo, o vereador poderá solicitar a palavra uma única vez por 5 minutos. Como não há vereadores inscritos, passamos agora para os vereadores inscritos no grande expediente e também como líderes de bancada. Senhor presidente, há 4 vereadores inscritos no grande expediente. Por ordem, vereador Rodrigo Fleming Lima. Concedo espaço ao vereador Rodrigo Fleming.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite também a todos que nos assistem aqui presencialmente e a você que nos assiste pelas redes sociais. Queria trazer algumas informações de um assunto levantado com a vereadora Este na semana passada a respeito das licitações, que são muito importantes no nosso município. Durante algum período eu trabalhei na sala do empreendedor do município de Maripá e o nosso município ele tem diversas estratégias que trabalham com isso. Mas nós temos um pequeno problema, que é a falta de incentivo desses empresários participarem. Muitos deles eles têm medo, tem aquela velha cultura que as licitações são cartas marcadas, que só quem é amigo dos vereadores ou amigo do prefeito ganha licitação, então a gente tem que tirar essa cultura, a gente sabe que isso existe muito. Então hoje nós temos a lei, o nosso município, que é a Lei 123 de 2003, que é a Lei das Micro e Pequenas Empresas, nosso município já coloca ela em prática. Essa é uma lei de apoio às micro e pequenas empresas, então nós já temos isso. E dizer também que nós podemos aí ter licitações exclusivas para mês, que são as pequenas empresas que faturam até R$81 mil. Então isso é possível tanto aqui na Câmara Municipal como na Prefeitura Municipal. E dizer também para vocês que o governo ele lançou um programa chamado Contrata Brasil, que ele é totalmente gratuito às micro e pequenas empresas, então você não precisa de um sistema para participar. E como funciona? Os órgãos que querem participar disso, como prefeituras e câmaras municipais, elas se cadastram lá no GovBR e você que é MEI, você também pode se cadastrar lá. Então, como funciona? Nesse programa, ele trabalha com pequenas reformas de até R$12.900. Então, o que você faz? Você vai lá no Gov, se cadastra nessa plataforma gratuitamente e você vai poder, a prefeitura ou a Câmara Municipal pode contratar você para pequenas reformas. Um exemplo, higienização de ar-condicionado, uma parte elétrica, que chegue até a R$12.900, tá? Então é muito fácil, você vai lá, se cadastra, ele está em desenvolvimento agora, mas é muito importante para você que quer alavancar suas vendas. E dizer também que o Comitê Gestor Municipal, atualmente a Camila é a presidente, ela também desenvolve ações para fomentar esse comércio local. E conversando com ela, nós vamos aí trazer algumas capacitações voltadas à participação de licitação. Então isso é muito importante que a gente possa preparar esses empreendedores a venderem para o município, para que eles possam perder esse medo. A gente sabe que hoje o MEI ele fatura até R$81 mil e ele tem medo de pegar às vezes uma licitação de R$150 mil e depois ele tem que desenquadrar, porque o MEI ele é isento de alguns impostos. Então a gente tem que colocar que esse crescimento ele é bom para as empresas. Automaticamente o nosso empresário vai começar a faturar mais, ele vai contratar mais colaboradores, vai gerar mais no nosso município, vai poder comprar mais no nosso município e cabe a nós também desenvolvermos aí algumas atividades para fomentar isso no nosso município. Dizer também que eu tive em visita a alguns munícipes aqui, tanto da sede como da Aurora, e eu fui cobrado a respeito de alguns buracos no nosso município, até conversei com o secretário Chicão, e ele me passou a respeito que todo esse material ele é contratado por uma empresa e essa empresa ela não está tendo esse material no momento, então já está com atraso, mas ele me garantiu que ele já entrou, já comunicou a empresa e no máximo aí nessa próxima semana nós vamos começar aí com esse trabalho tapa-buracos aqui na sede do município e também nesse trajeto que vai de Maripá até no Alto Aurora e deixar aí uma sugestão para o secretário Chicão. Eu sei que em alguns momentos do nosso ano, como Festa das Orquídeas, Arrancadão e Natal no Lago, nós temos uma grande demanda de serviço. Então, eu não sei se talvez o município conseguiria contratar alguma empresa terceirizada nessa parte de serviços gerais. Porque, às vezes, você contratar aí um servidor para ficar durante o ano, ele não teria esse serviço. Então, a gente contratando alguns serviços pontuais, a gente economiza e tira essa sobrecarga também dos servidores que a gente já tem hoje na nossa Prefeitura Municipal. Seria isso, presidente. Agradeço a palavra do Rodrigo Fleming. Senhor presidente, está inscrito o vereador Ivanildo Kerkoven. Convido nesse momento o vice-presidente Almeida Afonso Filho para assumir os trabalhos da casa. Com as palavras, o vereador Ivanildo Kerkoven. Boa noite a todos. Vou tentar ser meio breve, não estou muito legal por problemas pessoais. Quero falar do convite que temos a honra de convidar para participar da reunião do Cenário da Energia Rural, que vai ter dia 12 de março, às 7 horas, no Centro Cultural
Vai contar com a presença da Serpa, do presidente do sindicato patronal. É muito bom essa bandeira que o Donaldo mesmo já levantou várias vezes, que é a falta de energia. Eu vejo em outros municípios também tendo problema, tendo protesto em frente à Copel, que é devido à terceirização dos trabalhos. Também quero agradecer a primeira-dama e secretária da Ciência Social pela organização do Dia da Mulher, muito bem organizado. Não vi ninguém reclamar. Parabéns, secretária e toda a sua equipe. E também quero falar de uma situação que está acontecendo aqui. Volto a situar. Parabéns aos vereadores que pediram desculpa na rede social. Trabalho bonito. Reconheceram o erro. Muito bom. Mas continua havendo mentiras aqui dentro. E eu não concordo. Caso continuar, teremos que acionar as medidas necessárias. Vou citar um exemplo. Na semana passada, o nobre colega Jânio, ao vir aqui na tribuna, ele falou do salário dos secretários, que são muito bem pagos, e que na época que ele foi secretário, ele ganhava R$ 3.500 e achava que era muito bem pago. Em 2008, foi votado R$ 3.600 para secretário, não R$ 3.500. Quando o nobre colega terminou o mandato, estava em R$ 4.060. Então, não era R$ 3.500. Então, jogar esse tipo de mentira na sociedade para jogar isso contra nós não é legal. Então, certifique-se nas palavras, porque senão nós teremos que tomar medidas necessárias. Porque quando o nobre colega fala isso, como se os secretários hoje estão ganhando super salários. E não estão. Se fosse corrigir os R$ 3.600 que na época o nobre colega ganhava, comparando em óleo diesel, daria 1.700 litros de diesel, se não me falha a memória. 1.700 litros de diesel, multiplicando pelo valor de hoje, passa de R$ 10.000. Então, o salário do secretário hoje, comparando ao óleo diesel, teria que ser acima de R$ 10.000. E está em R$ 8.000. Então, eu não sou de jogar discórdia, mas tem que se certificar, tem que se falar da verdade. Aqui dentro tem que sair somente a verdade. Seria isso. Obrigado. Agradeço as palavras do vereador Ivanildo e peço para voltar a assumir a presidência. Senhor presidente, está inscrito o vereador Jones Ilso. Conceda a palavra ao vereador Jones Ilso. Meu boa noite a todos que estão acompanhando mais essa sessão, quem está em casa acompanhando pelas redes sociais e a todos os munícipes que estão acompanhando aqui também na nossa Câmara Municipal. Também meu boa noite aos demais vereadores e colegas. Nos últimos dias eu saí um pouco a campo para acompanhar um pouco das obras que estão sendo executadas aqui no município. Passei lá na Estrada Gaúcha, onde foi concluído então, entregue já está foi liberado a MR 317, que eram 700 metros, que foi feito de pedra irregular. Então, está liberado, mais uma obra concluída e entregue à população. Sobre essa questão das pedras também, eu acompanhei hoje e vi um vídeo no qual o prefeito fala sobre o início das obras em Pérola Independente. Ronaldo, que é vereador da localidade, o Cristiano também. Então, mais 4.200 metros de pedra irregular. Outra questão também que eu venho acompanhando já há algum tempo, os munícipes daquela região me pediram sobre os acessos lá na rua Vilibarte, que eles não estavam conseguindo acessar a rua e estava difícil, então, para eles chegarem nas residências. Eu já conversei com o secretário Chicão, então, e com a engenheira também do município, né, da prefeitura, e eles notificaram já essa empresa também. A notificação foi feita no dia 12/2, onde eles apontaram alguns problemas daquela obra. A gente vem acompanhando e vem vendo que vem sendo feito lá. Alguns problemas, eu até peguei, né, nessa notificação, algumas coisas que o secretário, juntamente com a engenheira, já notificaram a empresa. Peças do piso tátil quebrados, meio fio com partes faltando,
o entrepiso, o tátil e o calçamento, sujeitos com terra, sujeitos a sujeira fixa, ressalto entre os pisos, o tátil e o calçamento, solo depositado sobre a calçada, também com muita sujeira, que acaba ficando impregnado no produto. Vigas do travamento do paver desalinhado, pontos de calçada apresentando embaulamento. Isso tudo podia levar a problemas futuros. Tudo isso foi, então, notificado à empresa no dia 12 de fevereiro. Sobre essas irregularidades, então, mencionadas, a empresa respondeu a essa solicitação, dizendo que ainda estava no prazo, isso foi, se eu não me engano, no dia 17 de fevereiro, que ainda estava no prazo de execução e que iria corrigir esses defeitos. No dia 2 de março, estaria vencendo o prazo para execução da obra, para toda a obra estar pronta. Porém, a empresa não concluiu e pediu um aditivo de mais 45 dias para a conclusão dessa obra. Então, a gente também está acompanhando, converso com o secretário Chicão sobre esse andamento, uma obra com um valor muito alto, que realmente é um valor significativo, e que a equipe da secretaria está acompanhando, e também a gente não pode esquecer que ela vem do Paraná Cidades. Então, ela só vai ser realmente aprovada se a engenharia do Paraná Cidades e a equipe da Secretaria Municipal aprovar a obra. Então, a gente também vai estar lá acompanhando e vendo necessidades, a gente vai no secretário e vai cobrar também as medidas. Essas questões quando se pede para a empresa, notifica ela, a gente está cobrando ela. E ela precisa executar as obras com qualidade. Então, acho importante a gente fiscalizar, e a secretaria lá sempre está aberta. Às vezes a gente não encontra o secretário lá, porque ele está a campo, mas eu acho importante a gente consultar como está o andamento dessas obras. Seria isso, senhor presidente. Agradeço as palavras do vereador Johnny Zilks. Senhor presidente, está inscrito o vereador Marcelo Henke Bodorn. Conceda a palavra ao vereador Marcelo Bledor. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, a vereadora Este. Boa noite ao público que vem aqui nos assistir pessoalmente, presencialmente, e às pessoas que estão nos assistindo em casa. Hoje pela manhã, eu, a vereadora Este, Jânio, Cristiano, nós também fomos ali na obra da rua Willy Bart, que o vereador Johnny acabou de mencionar aí, e a gente também verificou e viu várias situações, várias irregularidades, né? E eu me pergunto, porque é um montante de milhões, essa obra não é barata, né? E ela já está com problemas. O calçamento está todo torto. Qualquer um pode ir lá olhar. Custava usar uma linha para fazer um direcionamento, para alinhar. Se qualquer um de nós aqui pegar um pedreiro e construir um muro e esse muro estiver torto, nós vamos mandar o pedreiro arrancar e fazer de novo, né? A questão de meio-fios, vários pontos quebrados foram colocados, não sei se foi um reaproveitamento de material ou que, enfim, e a gente verificou pedacinhos de blocos colocados, ajeitados lá. E eu entendo que o meio-fio ele tem que ser inteiriço, não remendado. Outra situação que a gente verificou também foi lá na saída, onde a rua Willy Bart se encontra com a pedra irregular, eu não me recordo agora, a rua Vasco da Gama, foi me passado por alguns agricultores que têm caminhões, né? Como lá vai ser a rota dos caminhões,
e eles falaram assim: vereador Marcelo, o caminhão não consegue virar naquele lugar. Ele é muito estreito. Não tem como um caminhão truque, talvez consiga manobrando, mas uma carreta, como hoje a nossa agricultura está crescendo, muitos agricultores têm carreta, e passar naquele trecho ele não vai conseguir fazer, não vai conseguir virar. Então é mais algo a ser colocado ali, né? E quando a gente estava indo embora, o agricultor, o morador ali, inclusive eu pedi permissão para ele, se eu podia colocar o nome dele, citar o nome dele. Ele disse: sim, vereador, pode colocar. O senhor Darcy Richter, né, que mora ali, ele está com um problema seríssimo de descarte de animais mortos. Ali em frente à casa dele, ele falou, ele não aguenta mais o cheiro ruim. Então, maripaenses que estão fazendo descarte de animais naquele local, por favor, ali não é local para isso. E digo mais, nós 4 vereadores vamos fazer uma indicação para que seja colocado câmeras de filmagem de segurança, assim como foram colocadas nas saídas, que seja colocado lá também, porque esse caso precisa ser verificado. Que hoje de manhã, inclusive, a vereadora Este quase passou mal lá, do cheiro ruim. Um saco com carcaças de animais e o cheiro era insuportável. E ele disse para nós, relatou, que ele pega e queima. Ele usa um pouco de óleo diesel lá, porque ele falou, eu não vou mexer em animais mortos. E ele joga óleo diesel ali e acaba queimando as carcaças, né, devido ao cheiro ruim. Então seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a palavra do Marcelo Bleder. Senhor presidente, não há mais inscritos no grande expediente. Como líder de bancada, está inscrito o vereador Donaldo Selling. Conceda a palavra ao vereador Donaldo Selling. Senhor presidente, vou me abster da fala. Senhor presidente, está inscrito o vereador Jânio Quirino Alves. Conceda a palavra ao vereador Jânio Quirino Alves. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Este, munícipes aqui presente, vereadora Denise, secretário municipal Chicão, ex-prefeita Jacira, ex-vereador Joel Vieira Lima, nosso ex-presidente também dessa Casa de Leis, que comandou a nossa Casa de Leis, Euclides Kreutz. Que bom você estar aqui, saber que deu um trabalho, todos os demais vereadores fizeram o seu trabalho beneficiando o município de Maripá de uma forma muito transparente e muito produtiva, né, na Casa de Leis aqui e também no Poder Executivo, como a prefeita Jacira. Venho a essa Casa de Leis para comentar sobre a questão de indicações que nós fizemos às 4 de hoje, e também quero aqui agradecer a secretária de Saúde que está aqui presente e informar ela sobre esse aparelho de fotobiomodulação, que eu acho que a senhora deve ter conhecimento. Veio a minha pessoa e aos demais vereadores do nosso lado que solicitasse esse aparelho. Um aparelho não é muito caro, é um aparelho de quase 5 mil reais, mas ele é muito benéfico na questão de cicatrização. Teve um caso aqui de uma pessoa muito amigo da gente, a gente chama ele por japonês, foi picado por uma cobra e fazia esse tratamento também um pouco em Foz do Iguaçu e depois ele teve que fazer em outro local, mas é um aparelho muito benéfico para a nossa saúde de Maripá. Então eu gostaria que a Vossa Excelência pudesse avaliar com bastante carinho para adquirir esse aparelho, né? Eu acho que nós poderíamos investir cada vez mais na saúde. Também sobre uma indicação que a gente fez sobre os reparos na MR 515, que liga a Alto Santa Fé, popular ali do bar do seu Reinaldo Zeifer.
Eu peço ao secretário Chicão que possa dar uma atenção especial lá na questão da pintura de uma lombada, tem que firmar também a questão do próprio placa da lombada, inclusive um cascalhamento perto ali que dá acesso à PR 491, né, jogar um cascalho ali que devidamente quem sai para entrar na PR 491, que liga Santa Rosa, é um pedido que próprios moradores ali, a própria pessoa do bar, o senhor Reinaldo, nos pediu. Eu tenho certeza que ao passar do tempo com a sua programação, o senhor possa atender essa demanda também. Também sobre as lombadas aqui citados por nós e pedido também esse esforço junto ao governo municipal sobre a questão de 2 lombadas ou 3. No pedido a gente fez 3 pedidos de lombada devidamente a vários acidentes ao longo de muito tempo, já que é uma batalha muito grande para o município de Maripá, lá atrás das empresas, Laticínios, Lacto, as demais empresas ali, que houve muito acidente, e a gente vê que sexta-feira passada houve acidente bastante grave, né? Teve muitas pessoas que ajudaram a acolher o nosso amigo Zezinho, conhecido popular como Zezinho, e me pediu que eu pudesse intermediar junto aos demais vereadores, também através do nosso deputado Hussein Bakri, que a gente pudesse colocar, se puder, a importância dessas lombadas ali, devidamente o fluxo de gente que tem nas empresas e justamente o pessoal que trabalha, que tem acesso. Então a gente gostaria de uma atenção especial também do Poder Público, da Secretaria de Infraestrutura, no qual a gente está solicitando também para o nosso deputado. Esse estudo também da outra indicação que nós fizemos sobre a praça interativa do autismo, é uma coisa muito importante que a gente viu em várias cidades já. Então a gente está vendo essa possibilidade aí do órgão público, através da secretaria responsável, que possa fazer a viabilidade desse equipamentos aí que vai atender todas as crianças do autismo e TDAH. Eu acredito que é um programa muito bacana se a gente conseguir implementar aqui no município de Maripá. Também quero falar também sobre a Secretaria de Obras. A gente está reparando nos bairros, principalmente ali no Elemar, em vários lugares, as árvores quase com 2 metros de altura, sem estaca, o pessoal acaba arrancando e as árvores acabam tombando, e muitas vezes, com o passar do tempo, árvores que já poderiam estar sendo formadas, daqui a pouco quebra com o vento, acaba danificando, demorando cada vez mais para ter um embelezamento na nossa cidade. Então eu peço a pessoa responsável ali para a secretaria, não sei se é o Max, quem é, mas que possa acompanhar assim, rua por rua, amarrar, botar estaca. A gente sabe que está sendo feito o plantio de várias árvores aí, já está melhorando muito o nosso município, mas precisa se intensificar para que essas que estão ali sem estaca não acabem quebrando e tendo mais prejuízo ainda, na verdade, né? E também falando sobre a obra que nós estivemos hoje pela manhã visitando na rua Vilibardi, uma obra de R$2.660.000. Já ouvi nessa Casa de Leis que não é responsabilidade do município fiscalizar isso. Infelizmente, discordo com isso, porque é responsabilidade do município, é responsabilidade de nós, vereadores, estar cobrando e vendo os defeitos lá, que depois que a obra estiver concluída e entregue, não adianta a gente reclamar, né? Então a gente tem que levantar os problemas que está acontecendo, devidamente à questão mesmo de meio-fios, calçamento, que eu nunca vi igual da forma que está sendo conduzido, né? A gente trabalhou na área como pedreiro há 9 anos, sabe esticar uma linha, né? Ter um direcionamento, porque o dinheiro público é bastante alto que vai ser investido ali. Então, assim, eu penso que a engenharia responsável, que tem o fiscal responsável na prefeitura, tem que acompanhar mais. E principalmente naquele trajeto onde muitos agricultores nos relataram sobre a questão de um bitrem, um caminhão, que vai dar acesso ali à própria Cevale para fazer o escoamento da produção. Então, tem que ser visto isso com bastante carinho. Gostaria muito que os órgãos responsáveis da prefeitura possam estar em cima mais, cobrando, inclusive sobre a questão dos meio-fios, uns pedaços feitos, emendas, e 10, 20 pedaços. Então não é por aí. A empresa tem que voltar a fazer
a contratação dessa máquina que faz o meio-fio por inteiro, tem que estar cobrando. Então, o nosso papel de fiscalizador do povo é exatamente isso. Senhor vereador, me concede a palavra? Pois não? Essa questão, como eu falei antes também, o município ele já notificou a empresa. O município ele não pode ir lá intervir diretamente na obra, né? Ele vai fazer por notificação à empresa e ela vai ser cobrada, sim, para vir e fazer essas correções necessárias. Então, a gente sabe que o município, né, no caso a nossa engenharia, que precisa acompanhar essa obra, juntamente com o Paraná Cidades, que é de onde vem o recurso. Então é isso mesmo, a gente precisa estar realmente, é importante isso que o vereador colocou, mas é interessante que vá também à secretaria e veja como está o andamento, essas questões de notificação, está sendo cobrada a empresa, eu acho isso muito importante, seria isso. Ok, vereador Jônio. Relatando isso, então, a gente espera realmente, não só do município, mas também do governo do Paraná, que possa, a sua pessoa responsável, estar acompanhando isso com bastante atenção. E nós vamos fazer o nosso papel até o final, que é esse nosso dever público perante a sociedade. Também relatado sobre a questão de carcaça de peixe, né, através da pessoa do Darcy Richard, que nos comunicou isso, mostrou para nós lá um descaso, tirei foto. Então, assim, uma hora nós vamos pegar essa pessoa que está fazendo isso. Não é possível que a pessoa não tenha vergonha de estar trazendo o resto de peixe para a pessoa ter que ficar enterrando ali, muitas vezes tocando fogo, como ele falou. Então a gente não pode aceitar isso. Acredito que logo mais vai ter uma câmera lá filmando e nós vamos acabar pegando esse cara. E aí nós vamos botar nas redes sociais realmente que tipo de cidadão é esse que nós estamos construindo aqui em Maripá. Não é possível que a gente pode admitir uma situação dessa. Então também fico aí o meu repúdio a uma pessoa como essa de fazer esse tipo de serviço. Também quero falar aqui que agora há pouco o senhor vereador Ivanildo falou sobre a questão do salário. Eu estou aqui com a lei. A lei, na época do subsídio, fixado para nós, R$ 3.600. R$ 3.600. Mas eu pergunto, não vou dar para a Vossa Excelência a parte. Só quero te dizer o seguinte. Da mesma forma que o senhor fala em transparência, quando eu falei R$ 3.500, eu falei aproximadamente R$ 3.500 que a gente recebe líquido. E eu achava um bom salário. Aqui nós estamos fixando em R$ 3.600 na época. Então, assim, eu não vejo porque o senhor está rebatendo uma situação que é questão de R$ 100. Agora, veja bem, 3.600 para 8 é uma diferença. Sim, na realidade de hoje, né? As coisas subiram. Então, eu não vejo por que o senhor está querendo empecilho com isso. E o senhor disse que aqui a gente tem que ter a verdade, né? Como eu já ouvi aqui nessa casa, o próprio prefeito vinha aqui falar sobre as casas populares. Se o senhor fala que a gente está mentindo, imagina um gestor falando uma situação dessa, né? Falando que as casas em 60 dias iam começar, isso em 2021. E aí? Como é que está as casas hoje? Então, assim, é muito fácil o senhor querer, de repente, falar em faltar com a verdade, que aqui nós falamos com a verdade. Por que o senhor não puxa as redes sociais e vê lá as publicações nas redes sociais do prefeito, que o senhor ajudou a eleger? Procure ver isso e fala aqui, eu estou aqui para defender o povo de Maripá. É isso que nós estamos fazendo. Eu não vim aqui para atacar ninguém. Mas o senhor está me insultando com isso, e eu vou falar para o senhor assim, o senhor tem que olhar isso nas redes sociais, e antes de falar de mim, procure ver atrás do senhor quem está fazendo as coisas. Está lá, ó, as casas, uma vergonha. Hoje mesmo fui cobrado de muitos munícipes. Eu não queria nem falar nesse assunto hoje. Eu falei que eu não ia falar. Mas eu vou falar logo. Gente, é uma vergonha. 4 anos está do mesmo jeito lá. Só fazem aquela limpeza, está tudo bem. Depois é fácil. Se a empresa for lá amanhã construir, vai ter todos os vereadores lá. Mas para falar aqui, bater, eu sou contra, está uma vergonha. Nós temos que dar atenção para o povo que está cobrando as casas, ninguém vem. Eu não posso me queimar com o prefeito. Não é assim, gente. A gente está aqui para defender as causas públicas, pessoas que precisam de casas, pessoas humildes, gente. Mas na hora de pedir voto, é muito fácil descer lá embaixo e falar, as casas vão sair, as casas vão isso. E aí? Então vocês têm que repensar em muitas coisas. E eu não vim aqui para atacar ninguém. Não me ataquem, porque vocês vão ouvir.
Então, assim, da mesma forma que eu falo dessa lei, eu não tenho vergonha, eu achava um baita de um salário. Olha quanto que ganhava o prefeito na época. Sabe quanto que ganhava o prefeito? R$7.500, a Jacia ganhava isso. Hoje, o salário dela, que ela ganhava naquela vez, é o que eu ganho hoje o secretário. Eu, para mim, considero, eu como fui secretário, um baita de um salário. É responsabilidade? Tem responsabilidade, sim. Respondemos pelos atos. Está aqui o Euclides, que também já foi secretário, mas é assim que a gente entende. E assim eu vou fazer a política aqui no município de Maripá, apontando as coisas, inclusive o Vale Alimentação, que vai ter uma carga tributária por ano aí, vocês sabem que aumentou bastante. Sem brincadeira, acho que passar de R$800 mil por ano no Vale Alimentação. Estou falando de todos. Sou contra? Não estou aqui para falar que sou contra. Mas a carga está subindo. E quem vai pagar essa conta? É você aí, contribuinte. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. E depois a gente reclama, mantém saúde só temos 3% para investir em saúde. Mentira. Para com isso. Alguém vai falar uma mentira dessa, falar 3% na saúde? Mentira. Então a gente sabe como é que tá acontecendo as coisas. Então vamos priorizar as coisas. A gente sabe como é que funciona. E eu vou estar aqui, gente, vocês que estão me ouvindo, vou defender as pessoas que precisam de casa até o final do meu mandato. É minha obrigação, é meu compromisso, que na campanha eu estive aí. E vou cobrar. Se os primeiros dias o prefeito ou a secretária não der uma satisfação, eu convoco ela aqui para dar explicação para o povo. É assim que vai funcionar. Por quê? Porque não é possível que se vai para Curitiba, fazem foto toda vez, ganhem diário e não vê resultado. Não, mas as casas já vai sair. O prefeito usou essa tribuna aqui, ó. Tem filmagem aí que vocês podem puxar e ver. E daí quem está faltando com a verdade? Será que sou eu? Então fica aí a minha indignação realmente com a questão das casas populares. E eu vou debater porque são pessoas que realmente precisam das casas. Conto com o meu apoio sempre. Até esses dias eu não queria comentar. O vereador Fris falou que eu era um servente de um dia não. Senhor vereador, 8 para 9 anos trabalhei nessa profissão e tenho orgulho. Inclusive, eu acho que se o senhor tem uma casa hoje, é porque foi um servente e um pedreiro que fez. Então não desmerece assim as pessoas. Entendeu? Porque é dessa forma que a gente trabalha. Trabalhei 9 anos e tenho orgulho disso. Agora, será quantos anos de carteira o senhor tem? No que o senhor trabalhou? Né? Então a gente tem que valorizar as profissões de uma forma bem tranquila. Todas são bem valorizadas, temos que ter respeito com as pessoas. Se a gente não tiver respeito, depende da profissão, não tem problema nenhum. Agora eu falo assim, será que quantos que estão aqui ou tiveram aqui, será que teriam a coragem, o peito e a vontade de trabalhar dia a dia no sol quente? Por dias, fazer valeta de 30 centímetros, estaca de 6 metros, é muito fácil, né? Mas vai lá para o pesado para vocês verem como é que é interessante as coisas. Então assim, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente ataca as pessoas. Atacam, vão receber o resultado. Eu estou respondendo por mim. Está aqui, se o senhor vereador quiser a prova da lei, está aqui, ó. Não estou faltando com a verdade. Em nenhum momento, como nós falamos esses dias, que nós não estávamos faltando com a verdade e respondemos por ela. Entendeu? Senhor presidente, senhor, por favor, respeite a minha fala. Então, assim, dessa forma que nós vamos trabalhar. Nós viemos aqui, pedimos desculpas. Nós viemos aqui apresentando o subsídio que foi fixado naquela época. E eu não vejo problema de eu mostrar aqui, ó. 3.500 para 3.600, na época, está aqui. Então, eu não sei por que o senhor está levantando essas questões aí, que o senhor deveria se preocupar mais com as questões públicas, cobrança, investimentos. Por que as casas não estão saindo? Por que isso não está acontecendo? É isso que é nosso papel aqui, fiscalizatório, né? Fiscalizatório. E é isso que nós estamos aí. E pode ter certeza que eu vou continuar o meu trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço pela vereadora Cleine Alves. Senhor presidente, não há mais inscritos no grande expediente. Convido nesse momento o primeiro secretário vereador Jones Wilkes para fazer a leitura da matéria constante em pauta da ordem do dia da presente sessão ordinária. Em turno único de discussão e votação,
a emenda aditiva de plenário ao projeto de lei ordinário número 05/2025 do Legislativo, que acrescenta o artigo 4º ao supracitado projeto de lei. Portanto, está em discussão a emenda aditiva do plenário ao projeto de lei ordinária 5/2025 do Legislativo. Conceda a palavra ao vereador Jânio. Senhor presidente, caros colegas vereadores, a gente fez essa emenda, os 4 vereadores, realmente pensando na questão da saúde e da doença da pessoa, né? Porque assim, não é justo na época que a pessoa mais precisa do vale alimentação dele, no caso de um afastamento, de uma cirurgia, for cortado esse benefício. Então, se a gente tem condições de dar esse benefício durante todo o ano, por que não na época que eles estão doentes? Então, foi esse o entendimento que todos nós vereadores fizemos essa emenda, né? A Este, o Marcelo, o Cristiano e eu, pensando realmente no servidor público de carreira. Seria isso, senhor presidente? Continua em discussão. Em votação. Quem concorda que permaneça como está? Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Anexa-se a emenda ao projeto de lei número 5/2025 do Poder Legislativo como parte integrante do mesmo. Em turno único de discussão e votação, a emenda aditiva ao projeto de lei ordinário 05/2025, que acrescenta o artigo 5º ao supracitado projeto de lei. Portanto, está em discussão a emenda aditiva do projeto de lei ordinária de 5/2025 do Poder Legislativo. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Aprovado. Anexe a emenda ao projeto de lei número 5/2025 do Poder Legislativo como parte integrante do mesmo. Em primeiro turno de discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes e já com as emendas aprovadas, o projeto de lei ordinário número 05/2025, de autoria da mesa diretiva do Poder Legislativo, que dispõe sobre a alteração da lei número 1236 de 15 de março de 2022. Portanto, está em discussão projeto de lei número 5/2025 do Poder Legislativo. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a ordem do dia para a próxima sessão. Em turno único de discussão e votação, a emenda aditiva de plenário ao projeto de lei ordinário número 02/2025 do Executivo, que acrescenta o artigo 4º ao supracitado projeto de lei. Portanto, está em discussão a emenda aditiva de plenário ao projeto de lei número 2/2025 do Poder Executivo. Com a palavra o vereador Jânio Queiroz. Senhor presidente, vereadores também, essa foi outra emenda que a gente fez devidamente aos servidores públicos que nos colocaram essa mesma situação também no Poder Executivo, né, os servidores de carreira. Então, eu acho que nada mais justo de a gente estar aprovando esse benefício, sendo estendido por 24 meses, até 24 meses, depois disso não vai ser cortado. Mas eu acredito que nesse período de 24 meses é o suficiente para a pessoa que está afastada possa se recuperar e devidamente voltar ao seu trabalho. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Em turno único de discussão e votação. Está aprovado. Anexa-se a emenda ao projeto de lei número 2 de 2025 do Poder Executivo como parte integrante do mesmo. Em turno único de discussão e votação, a emenda aditiva ao projeto de lei ordinário número 02/2025 do Executivo,
que acrescenta o artigo 5º ao supracitado projeto de lei. Portanto, está em discussão a emenda aditiva ao projeto de lei ordinária número 2, 2025 do Executivo. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Anexa-se a emenda ao projeto de lei número 2, 2025 do Poder Executivo como parte integrante do mesmo. Em primeiro turno de discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes e já com as emendas aprovadas, o projeto de lei ordinário número 02/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei 1234, de 15 de março de 2022, que regulamenta o artigo 83A da Lei Complementar número 27, de 24 de outubro de 2006, dispondo sobre o auxílio alimentação no âmbito do Poder Executivo do município de Maripá e da outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei 2 de 2025 do Poder Executivo. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a ordem do dia para a próxima sessão. Em segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei complementar número 01 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 27, de 24 de outubro de 2006, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Maripá, das autarquias e fundações públicas municipais e da outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei complementar número 1 de 2025 do Poder Executivo. Com a palavra o vereador Jânio. Senhor presidente, eu me manifesto contrário a esse projeto que dá auxílio aos secretários municipais. Continua a discussão. Da mesma forma, também sou da mesma opinião, sou contrária. Continua a discussão. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Como empatou, eu desempato, votando favorável ao projeto. Portanto, está aprovado. Baixa-se a sessão. Baixa-se a sanção. Em segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 3 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei número 1167, de 15 de março de 2019, que dispõe sobre a instituição de premiação para o arrancadão de tratores e da outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 3 de 2025 do Poder Executivo. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a sanção. Em segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 4, 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Maripá, correspondente ao exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 4, 2025, do Poder Executivo. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a sanção. Em primeiro turno de discussão e votação, com pareceres favoráveis das comissões competentes, o projeto de lei ordinário número 07/2025, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo de Maripá,
correspondente ao exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 7 de 2025 do Poder Legislativo. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a ordem do dia para a próxima sessão. Senhor presidente, não há mais matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão para apreciação. Como não há mais matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão para discussão e votação, conforme o artigo 90 do Regimento Interno, concedo o tempo de 5 minutos a cada vereador para falar nas comunicações parlamentares. Senhor presidente, estão inscritos para falar nas comunicações parlamentares, na ordem, os vereadores. Donaldo Selling. Concedo a palavra ao vereador Donaldo Selling. Senhor presidente, me abstenho da fala. Senhor presidente, também está inscrito o vereador Rodrigo Fleming Lima. Concedo a palavra ao vereador Rodrigo Fleming. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vim aqui só parabenizar a secretária Ângela pelo belíssimo evento em comemoração ao Dia das Mulheres, parabéns. Também parabenizar o Luan Wolff, né, o novo contratado do Castro Futsal. A gente sabe como que os atletas do nosso município se desempenham, então parabéns pela essa contratação, que você leve a bandeira de Maripá aí e represente-nos a todos. E também deixar aí as felicitações pro meu pai, seu João Vera Lima, que amanhã está dando mais uma volta ao mundo, né, seu João? Então, meus parabéns, que o senhor continue firme e forte nessa luta aí, sempre me ajudando e sempre sendo esse exemplo de homem que você é para mim. Muito obrigado. Agradeço a palavra ao vereador Rodrigo Fleming. Senhor presidente, também está inscrito o vereador Ivanildo Kerkove. Boa noite a todos. Só relembrando aqui um convite. A Escola Aurélios Cursos está com matrículas abertas para o curso de operador de máquinas pesadas. Serão 5 máquinas na prática: escavadeira hidráulica, pá carregadeira, reta escavadeira, mini escavadeira hidráulica e mini pá carregadeira. Diz ali que tem um salário acima de R$ 6.500, com uma profissão altamente rentável. O curso é realizado com aulas práticas, direto nas máquinas. Tem que ter carteira do operador e certificado com validade em todo o Brasil. Não é preciso ter carteira de habilitação. Idade mínima 16 anos. A matrícula e informações somente quarta-feira, no dia 12, na Câmara Municipal de Vereadores, às 14 às 19 horas. Desculpe, senhor. E aonde vai acontecer esse curso? Não, o curso vai acontecer em Toledo. Somente as inscrições que vai ser feita aqui dentro da Câmara, que eles pediram o espaço. E como o espaço nosso aqui é público, nós cedemos a eles. E também reforçando o convite do almoço, dos 69 anos da comunidade Trindade, que vai ter churrasco com saladas, fichas antecipadas, adulto R$50 e a infantil R$25. Seria isso. Senhor presidente, está inscrita a vereadora Este Engelmann. Conceda a palavra ao vereador Este Engelmann. Obrigada. Boa noite a todos. Também quero aqui parabenizar de novo a todas as mulheres que se fizeram presentes neste evento, que foi muito bem organizado, muito bonito, muito bem elaborado. Eu acredito que todo mundo se divertiu muito. Foi muito bacana, muito interessante, assim, atrativo. Os parabéns. Eu não tenho ouvido aqui falar muito aqui em Maripá questão de escorpiões, né? Eu soube que na cidade de Palotina tem tido assim muito, como é que eu vou dizer, uma infestação. Mas quero agradecer a pessoa que teve a iniciativa de convidar a secretária Adriana para vir aqui falar sobre o assunto. O convite da festa também eu ia fazer, então só reiterando, dia 16 a festa na comunidade evangélica, e reiterar também o convite que já foi feito aqui para o dia 12/3, 19 horas, no Centro Cultural, a questão da energia elétrica, porque os problemas estão sendo muito grandes, como dizem, mas nós já reclamamos, nós já fizemos isso, mas nós não podemos parar. Nós temos que continuar. Então, eu acho que é muito interessante todos nós participarmos. Muito obrigada. Agradeço a palavra do vereador Este. Senhor presidente, também está escrito o vereador Marcelo Bledorn. Conceda a palavra ao Marcelo Bledorn. Obrigado. Venho novamente aqui a todos convidar para a promoção que o coral da Igreja Evangélica vai promover no próximo sábado,
macarronada com galeto do Coral. Será no dia 15 de março, às 19h30. Então, o prato será macarronada, molhos, galeto, saladas variadas. Favor trazer pratos e talheres. Fichas antecipadas, adulto R$ 40, infantil 20, no dia adulto R$ 45. Pontos de venda, Bicicletaria Maripá, Loja Iker e Lotérica. Será realizado o evento, a janta, lá no pavilhão da Igreja Evangélica. Muito obrigado. Senhor presidente, não há mais inscritos para falar nas comunicações parlamentares. Consoante dispositivo do parágrafo 1º, 2º, 3º do artigo 301, combinado com o parágrafo 1 do artigo 303, todos do regimento interno como vereador do autor requerimento número 2 de 2025, peço que a secretária de Saúde, senhora Adriana Paula Ritter Pelete Scarpa, aborde o assunto urgente de interesse da comunidade, atinentes à Secretaria de Saúde do município. A servidora convidada poderá dispor do prazo de 15 minutos para abordar o assunto do convite. Os vereadores inscritos antecipadamente poderão formular perguntas à servidora convidada, restringindo a matéria em debate. Conceda a palavra à vereadora. A vereadora não, a secretária. Quero aqui cumprimentar, excelentíssimo senhor presidente, em seu nome, cumprimentar os demais vereadores, a todos os funcionários dessa casa que se fazem presente, ao público que está nos assistindo e quem nos está acompanhando pelas redes sociais. Venho aqui hoje para falar de um assunto bastante polêmico, que são os escorpiões. Como a vereadora Este comentou, é algo que assim muita gente ainda não sabe, mas tem vários boatos rodando na cidade sobre este assunto. Por isso que o vereador me chamou para a gente estar conversando sobre este assunto. Primeiramente, nós precisamos saber que tipo de animal que estamos lidando. No nosso município, já foi encontrado 3 espécies diferentes deste animal, que é o marrom ou vermelho. São lesões leves, tá? Parecidas com picadas de abelha, que é o que os pacientes nos relatam. Já foi encontrado também um escorpião chamado de intermediário, confluens. A picada dele é com sintomas moderados, podendo causar agravos ou não, de acordo com cada paciente. E também o amarelo. O amarelo é o mais grave de todos, tá? Tivemos acidentes com os 3 escorpiões aqui na nossa cidade. E, como eu disse, cada paciente, ele reage de uma forma diferente quando for picado, for tido esse incidente que nós chamamos, tá? Os escorpiões, a grande maioria deles são fêmeas. Elas levam 10 meses para ficarem adultas. As fêmeas não precisam dos machos para sua reprodução. Em alguns achados bibliográficos, percebi alguns relatos de 2 reproduções ao ano, com cerca de 20 a 25 filhotes cada reprodução. Porém, aqui no nosso município vizinho, Assis Chateaubriand, foi encontrado fêmeas com até 34 filhotes. Então, isso é bastante espantador. 34 filhotes. Foi achado com 29, com 32, mas o máximo foi 34. Esses animais, eles passam até 1 ano sem se alimentar. Eles não morrem. Eles possuem 4 pares pulmonares. Por isso que não existe veneno, porque cada par são 2. Então, eles têm 8 câmaras pulmonares. A partir do momento que ele sente o cheiro do veneno,
a câmera que foi afetada, ele isola e foge para outro lugar aonde não tem o veneno. Então, ele é, de certa forma, esperto, vamos dizer assim. E outra característica bem peculiar deste animal é que ele se finge de morto. Então, por isso que quando a gente fala assim, pode fazer a captura desse animal. Por quê? Porque ele se finge de morto, ele fica estaqueado. Como que a gente sabe que ele está fingindo de morto? Porque a cauda dele fica erguida. Se ele está realmente morto, a cauda não estará erguida. Então, se vocês verem um escorpião totalmente intacto, se a cauda estiver erguida, ele não está morto, ele está se fingindo de morto. Para nós acharmos que ele está morto e não fazer nada. Precisamos cuidar com acúmulos de lixos, entulhos, restos de construções, ralos, frestas, pois esses são os ambientes adequados para ele viver. Ele se alimenta de insetos como barata, grilos, mas ele também pode se alimentar de pequenos filhotes, como filhotes de passarinho que caem das árvores. Como já foi encontrado no nosso município vizinho, escorpiões dentro de roupas, inclusive acidentes de morder na coxa. Então, o recomendado é evitar deixar roupas no chão, quando tiver, sacudir para se o inseto estiver, o animal, ele é considerado um animal. Se ele estiver ali, para ele sair. Evitar nas casas colchas encostando no chão. Por quê? Porque ele escala. Em paredes lisas, ele não consegue escalar. Porém, em paredes mais ásperas, ele escala. Em roupas, ele pode estar escalando na colcha, que nós tivemos um acidente onde a paciente foi picada porque deitou na cama e o escorpião estava na cama. Em calçados, sempre certificar que o calçado não tenha nada dentro. O costume de olhar se não tem uma aranha ou coisa assim, a gente precisa ficar atento também no escorpião, porque ele também gosta de ficar quietinho num local e ele só sai à noite. Pensando em melhorar a proteção dos nossos munícipes, a Secretaria de Saúde aqui do município de Maripá gostaria de informar a todos que este problema de escorpião não é só nosso, e sim dos municípios vizinhos, como Palotina e Assis Chateaubriand. No último dia 26 de fevereiro de 2025, a equipe de endemias do município, juntamente com vigilância sanitária, equipes de agentes comunitários, foram para uma capacitação aqui na cidade de Assis, porque ali eles têm uma certa referência pelo tempo que eles já estão tendo essas infestações de escorpiões. Esta capacitação teve da forma teórica, onde tudo isso que eu já passei para vocês foram expostos para os nossos agentes, que para mim também era novidade. Inclusive, eles fizeram a captura, eles foram a campo para fazer a captura, para sentir, como se diz, na pele, como que é capturar um escorpião. E nessa captura, sim, foi encontrado 3 escorpiões, numa tarde de treinamento. Então, é possível localizar eles de dia, sim. É só conseguir achar os locais que eles estão. E assim, a Secretaria de Saúde, então, pensando nisso, nós já estamos em 2 semanas após esse treinamento, a gente vem sentando, discutindo vários métodos de como a gente irá agir. Então, o carro de som já está passando nas ruas, tanto do município quanto dos distritos, passando as informações de como que nós temos que ter cuidado, recolher os entulhos, caso tenha restos de construção, manter uma vigilância nesses materiais de construção, porque entende-se que como o nosso município não tinha e agora teve, provavelmente, esses animais vieram com materiais de construção, com caminhões, com caminhões que trazem
condimentos até o nosso município. Então, entende-se que ele foi trazido para cá. O porquê do material de construção, no meio de telhas, dentro dos buracos de tijolos, que são habitats que eles gostam de ficar. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, não é porque tem uma obra em construção que não vai ter. Pode ter, sim, dentro dos buracos dos tijolos. E também, pensando nisso, foi adquirido um número de telefone para a vigilância em saúde do nosso município. Então, quem quiser marcar, o número é 44 9 2001 9058. Vou repetir, 44 9 2001 9058. A gente está divulgando este número de telefone também nas redes sociais, e a partir do momento que a pessoa entrar em contato pelo WhatsApp com este número, já vai vir algumas informações essenciais. Ao mandar a primeira mensagem, vai vir: olá, você está entrando em contato com a Vigilância em Saúde do município de Maripá. Caso tenha encontrado algum escorpião em sua propriedade, tente contê-lo com um recipiente. Mande sua localização. Assim que possível, alguém irá até o local para a captura e as orientações adequadas. Caso tenha acontecido um incidente, procure imediatamente o pronto atendimento 24 horas e leve o escorpião para identificação e tratamento adequado, se conseguir. Por quê? Porque quem define esse tratamento não é, na verdade, a equipe que está de plantão no pronto atendimento. Por isso que a gente precisa ter a foto, ou até mesmo a foto. Se não conseguir levar o animal, leva a foto. Aí a gente entra em contato com o CIATOX, que é um centro de assistência toxicológico, mostra a foto desse animal e eles vão nos orientar qual a conduta a ser tomada. Então, assim, principalmente quando se trata de idosos e crianças. Por quê? Crianças têm uma circulação menor e mais rápida. Idosos têm comorbidades e isso sim pode levar a óbito. Então, é um caso bem sério, bem crítico, que a gente tem que levar com muita atenção. Então, assim, no nosso município, até a data de hoje, à tarde, por volta de umas 4 horas, quando eu conversei com o setor de epidemiologia, nós tínhamos ciência de 12 animais capturados, fora os que não trazem e não comuniquem a saúde. E 5 incidentes. 5 pessoas foram picadas do início da chegada desses escorpiões até hoje à tarde. Graças a Deus, nenhum caso grave, porém, teve a picada do escorpião amarelo, que dependendo das condições clínicas da pessoa, ele pode sim levar a óbito. E assim, pensando que o CIATOX, ele tem um centro dentro do Hospital HU em Cascavel, e onde tem leitos e suportes exclusivos para esse tipo de tratamento com incidentes de escorpiões. No entanto, se não tiver o leito liberado lá no HU, eles podem estar direcionando para outros pontos para este internamento e aplicação do soro. Por quê? Hoje, para a aplicação do soro, a gente precisa, e é recomendado, né, de fazer ele num ambiente com UTI. Eu mesmo já presenciei um paciente onde precisou fazer a transfusão, transfundir esse soro, e no decorrer da transfusão o paciente passou mal, ficou uma semana na UTI. E aí, se eu estou com ele numa cidade ou num estabelecimento sem o suporte adequado, esse paciente pode ir a óbito. Então, muitas vezes, a gente pode pensar que não é sério, mas é sério. Eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado, limpar os quintais, fazer a vistoria. Então, porque é sério. Os casos leves, eles dão dor, vermelhidão
e inchaço local. Os moderados, eles começam da sudorese, que é quando o paciente começa a suar muito, náuseas, vômitos, taquicardia, que é a agitação do coração, agitação do próprio paciente e pode dar uma hipertensão leve. Em casos graves, o paciente começa a ter vômitos sem cessar, sudorese com maior intensidade, prostração, que é quando o paciente dá aquela relaxada maior, bradicardia, que é os batimentos diminuir, edema pulmonar agudo, choque e, posteriormente, pode ir a óbito. E por que a gente está assim, bem preocupado com essa situação? Como a gente usou o município de Assis como referência para a equipe também fazer um treinamento, o que a equipe de Assis nos passou que, até então, até 2018, estava tudo tranquilo por lá. Eles não estavam se movimentando. Porém, em 2018, eles tiveram o óbito de uma criança de 3 anos em 3 horas. A criança morava do lado do hospital. Imediatamente, o pai levou essa criança para o hospital. A criança já chegou com muito vômito e foi tentado, né, enfim, foi feito o que estava nas mãos da equipe no momento, porém, isso aconteceu às 19 horas e por volta das 22 horas, 10 horas da noite, a criança foi a óbito. E aí, por isso que a gente se preocupou, porque eles falaram assim, foi só depois que a gente sentiu na pele uma tragédia que a gente correu atrás. Então, vamos correr atrás desde agora. Nós só temos 5 incidentes, todos leves. Então, eu acho que é hora da gente se mobilizar todos e unidos para atacar esses insetos, esses animais que estão na nossa cidade. Crianças e idosos, como eu disse, eles têm uma maior gravidade por causa das comorbidades dos idosos e o aumento e a criança ser menor, então a circulação sanguínea corre mais rápido. Então, hoje, a saúde está com este número de telefone, para quem tiver achado, entrar em contato com nós. Quando se descobre, quando alguém vem nos comunicar que foi achado um escorpião, é feito um bloqueio em toda a região, porque não adianta eu limpar o meu terreno e meu vizinho não limpar, porque o escorpião vai subir ao muro e vai vir para o meu lado. Então, é feito todo esse bloqueio. Hoje a gente participou de uma reunião com os demais secretários, inclusive conversamos com o Chicão, para a gente estar junto, conseguindo mais caçambas, algo semelhante para a gente conseguir, porque foi achado, sim, escorpiões nos bairros, e não só nos bairros, como em sítios. Um outro acidente que aconteceu, de uma paciente foi picada na palma da mão, porque o animal estava na bucha. Quando ela foi lavar o recipiente, o animal picou a mão dela. Então, ela estava dentro de casa. Então, tem que cuidar, subir dos ralos também, inclusive da cozinha. E, assim, a gente optou em levar mais pessoas. 13 pessoas foram para lá, para essa capacitação. Então, hoje, nós temos as meninas dos distritos que foram, tanto de Pérola quanto de Candeia, que participaram com nós também lá em Assis. E é o que a gente está orientando. Achou algum escorpião, comunica a saúde. Porque se para nós ainda muita coisa é novidade, para a população é mais novidade ainda. E se a gente não saber a melhor forma, nós vamos procurar se informar, mas, assim, nós queremos evitar que aumente demais essa população. Porque é o que a gente fala, se a gente achou um animal de médio porte para grande porte, e se ele já se produziu ali? Talvez você só achou um, mas e os filhotes? Vai que este animal é uma fêmea, os filhotes estão todos ali. E desde pequenininho eles já picam e já eliminam o veneno.
Então, a gravidade do incidente é de acordo com a quantidade de veneno que ele consegue liberar na hora da picada. Então, seria isso. Obrigada. Alguma pergunta? Boa noite. Esses casos que você falou, existe algum em Pérola? Porque semana passada, retrasada, tinha comentário que alguém tinha achado na escola. Não sei se confirma ou não. Assim, os locais onde a gente encontrou, a gente não está divulgando. O que eu tenho para te dizer é que foi achado 12. Exatamente. Cada local, isso a equipe de bloqueio que está tomando conta e está fazendo a parte necessária. Tá, seria isso. Posso? Então, assim, o controle, o combate é limpar os quintais, deixar tudo sem. Esse animal, ele tem algum inimigo natural, alguma coisa que controla, que combate ele? Isso, boa pergunta. Dizem bibliografias que as galinhas de Angola e aquelas galinhas garnizé, que são as pequenininhas, que combatem ele. Me fugiu o nome agora. O gambá também combate ele. Então, assim, do conhecimento seriam essas. Na cidade fica mais difícil, mas no sítio provavelmente tem alguma galinha solta ou coisa assim, então ele ajuda a combater, sim. E pensando em limpeza dos quintais, nós não podemos deixar de falar da dengue também. Então, assim, nós não esquecemos da dengue, a gente está trabalhando junto, então essa limpeza dos quintais vem também com intuito evitar a dengue. Hoje nós estamos no município com 18 notificações do início do ano até agora. Dessas, 11 estão aguardando o resultado de exames e 7 já foram descartadas. Então, assim, e a captura, o que a gente vai ainda estar trabalhando também com os idosos, com as crianças, porque a captura desse animal, quando se for limpar os quintais, usar aquelas luvas de couro, botas de borracha. Por quê? Para evitar que piquem, porque você vai pegar a sujeira na mão, né? Ou, enfim, e pode estar acontecendo um acidente. Por isso que a gente recomenda, capture ele, né? Por quê? Porque daí a equipe vai com esse aporte, esse suporte para poder trazê-lo para a gente identificar que tipo de escorpião que foi. Mais alguém? Agradeço as palavras da secretária. Como não há mais assunto a tratar na presente sessão, agradeço a presença e a colaboração dos senhores vereadores, das autoridades, da imprensa e do público em geral e declaro encerrada essa sessão. Sala das sessões, em 10 de março de 2025. Obrigado.